de política. E é preciso falar e já começar a falar sobre as eleições deste ano de 2024. Nosso convidado é José Gilmar Nazato. Seja bem-vindo, agradeço. E como eu citei, é preciso já começar a falar sobre eleições deste ano. Eu fico feliz, Marcos, que muita gente quer falar sobre política, né? Eu acho que a política é vital para a manutenção da sociedade, né? Não tem como ter sociedades civilizadas, principalmente, se não houver a política e a boa política, né? Porque eu penso que a política é, de fato, um grande instrumento, e até não me canso de dizer isso, é um instrumento de ordem divina, inclusive, de maior alcance para que se possa promover o bem comum. Então as pessoas precisam se interessar por política, né? E a gente pode falar alguma coisa de política. Eu estou militando, né, politicamente, partidariamente, como candidato ou de outras maneiras há mais de 30 anos, né? Sim. Eu já estou com o cabelo branco, que sobrou dele, né? Então, alguma coisa a gente tem para falar assim. Itaió, como toda qualquer cidade pequena, como é a nossa, né? Vai se aproximando do pleito eleitoral e as pessoas vão falando muito sobre política, mas não aparece, porque muita coisa é feita de bastidor, tem um tempo para cada coisa, né? E nesse momento é um tempo assim que já tivemos o tempo assim de preparar o solo, de lançar algumas sementes e tal, e agora a coisa vai ter que começar a florir, vai ter que começar a germinar, não é? Porque o pleito está chegando, a campanha chega logo, e quem ficar muito para a última hora não vai funcionar direito, então é necessário. E eu te agradeço. Planejamento desde agora já. Você fala dos bastidores, mas já está acontecendo. Eu sou oriundo do Progressistas, né? O Partido 11, né? Eu sou oriundo do Progressista, onde eu militei ali por praticamente 29 anos, né? Eu fui fundador e primeiro presidente de Itaió do Partido Jovem Progressista. Eu fui 2 vezes vereador, fui presidente da Câmara, fui candidato a prefeito, fui candidato a vice-prefeito, 2 vezes presidente do partido, 2 vezes vice-presidente do partido. Eu coordenei desde 95, de lá para cá, todas as eleições de Itaió, ou eu fui candidato, ou fui presidente de partido, ou coordenador de campanha de prefeito, ou coordenador de campanha a deputado. Para manter o partido oxigenado, vivo, trabalhando, né? E fiz o melhor que pude. E eu tenho consciência de uma coisa muito clara, que às vezes o melhor que a gente pode fazer não é o suficiente. Mas a paz de espírito não tem preço. Deitar no travesseiro com a consciência tranquila de ter feito o melhor. Então a minha tese, eu advogo isso em todos os campos que eu atuo, seja na política, seja na empresa, seja no meio pessoal, familiar, espiritual, seja qualquer campo da atividade humana, eu digo o seguinte: faça o melhor que puder. Empregue o seu melhor. Se você estiver cortando grama, procure ser o melhor cortador de grama que você possa ser. Se você estiver lavando a louça em casa, procure ser o melhor lavador de louça que você pode ser. Não em comparação ao outro, mas a você mesmo, porque isso te propõe uma superação. Então a proposta é eu ser hoje um pouquinho melhor do que fui ontem. E de passo em passo a gente vai progredindo e vai crescendo. Espiritualmente, intelectualmente, assim por diante. E a política é essa seara perfeita para a gente manifestar o interesse de praticar o bem de maneira coletiva e mais amplo, né? Sim. E a política precisa ser falada, não tem jeito. E aí a gente ouve, né, muitas pessoas, mas eu não quero saber de política, mas neste momento todo mundo quer saber quem são os pré-candidatos. E há um interesse muito grande. Hoje, em Itaió, você poderia dizer, nos bastidores que você tem esse conhecimento, quem seriam hoje os pré-candidatos? Olha, podemos chegar a esse ponto, podemos sim, né? Eu primeiro diria que é um grande tabu e até me permita dizer uma tolice de muita gente que diz o povo não gosta de política, o povo só fala em política. As pessoas falam o dia inteiro de política, né? E acho que deviam apenas filtrar um pouco melhor e pesquisar e sabe, ir mais a profundo das questões. Por exemplo, eu em Itaió estou fazendo uma pesquisa recente, assim, tipo boca a boca, né? Sim. Onde eu ando com muita gente, converso com muita gente, faço as minhas palestras para cá e para lá.
E eu pergunto, como é o nome do senador que se elegeu na última vez por Santa Catarina, agora em 2022? O senador que se elegeu ganhou quase 80% dos votos em Taió. Mas eu arrisco dizer que 90% dos eleitores de Taió não sabem o nome do senador. Não sabe se ele já foi vereador. Não sabe se ele já um dia foi presidente ou membro de uma diretoria de igreja, da PAI, da escola, do bairro, de onde é que ele vem, onde é que ele mora, o que ele faz, do que ele vive. Ninguém sabe. Mas ele levou 80% dos votos. Ninguém sabia antes da campanha quem ele era, não sabia depois e não sabia durante e não sabe depois. Então, ao mesmo tempo em que a nossa população gosta e fala muito de política, como pode alguém completamente estranho, desconhecido, levar 80% dos votos? E ninguém acha para cobrar nada, ninguém procura o cara para cobrar nada e não traz nada para a cidade, é como se não existisse, mas leva 80% dos votos. Então há que se fazer um estudo sociológico, né? Fazer um estudo antropológico, alguma coisa dessa natureza, para desvendar esses mistérios que conduzem o ser humano a esse tipo de voto. E nesse contexto acontece numa campanha municipal também? A campanha municipal acontece porque há muita desinformação também, né? Com o advento das redes virtuais, né? A gente tem as redes sociais, que são os convívios da gente, que não são necessariamente virtuais. Eu tenho a minha rede de contato social, minha família, meus vizinhos, colegas de trabalho, amigos da política, amigos da religião, assim por diante. Então, eu tenho uma rede social de contato, mas eu tenho uma rede virtual de contato. E essa rede virtual de contato, ela permitiu, assim, muita desinformação, né? E as pessoas manipulam com muita propriedade a informação para que chegue no interlocutor, naquele que ouve, aquilo que ele quer ouvir. Sim. E aí dentro dessas bolhas de WhatsApp, tudo é válido, né? Sai de tudo quanto é barbaridade, as pessoas acreditam cegamente, né? E aí é um problema. E no âmbito municipal, claro, como as pessoas estão mais próximas dos políticos, a tendência é elas conhecerem um pouco melhor o político. Então já não acontece tanto, né? Porque o cara conhece, ele sabe onde é que mora o vereador, o candidato a vereador, ele sabe onde é que mora o prefeito. Então, as pessoas, os políticos, têm que levar um pouco mais a sério essa questão, né? Mais de respeito, né, com o eleitor. Muito embora falte isso também no âmbito municipal, né? Sim. Na questão de pré-candidatos é complicado de nominar, né? Porque atualmente eu estou filiado ao PSD, que é um dos partidos que mais cresce no Brasil, né? Sim. Por que dessa decisão? Que tem tudo para ter candidato viável a deputado estadual na próxima eleição, que já se apresenta como um pré-candidato, que é o prefeito do Rio do Sul, Tomé, que foi reeleito prefeito lá e está fazendo um trabalho brilhante, um jovem cheio de energia, cheio de vitalidade, um cara objetivo, um cara prático, direto, um cara fácil de lida, é da região e nós precisamos ter representantes da nossa região. Eu me lembro que em 2018, quando eu ajudei a coordenar a campanha a deputado federal do candidato Nilson Stanzak, de presidente Getúlio, 2 vezes prefeito, lá a reeleição dele, ele se reelegeu com mais de 86% dos votos. E faltou 600 e pouquinhos votos para ele se eleger deputado federal pela região. Mas as pessoas da região que já conheciam ele, que ele tem loja em Taió e em várias outras cidades, votavam em outro candidato que eles nunca ouviram falar porque seguia um número. Sim. Eu voto lá em cima para presidente no número, então de baixo até em cima eu sigo esse número. Mas, puxa vida, a gente desperdiça as chances, né? E então o PSD tem essa perspectiva até de ter candidato a governador do estado na próxima eleição, né? Que já está se movimentando com esse interesse, assim, com pré-candidato. Tudo é muito cedo, mas as pessoas já vão se colocando, né? Tu já vai percebendo o movimento. O João Rodrigues, que é o prefeito de Chapecó, por exemplo, se coloca já numa posição muito franca, assim, de uma pinta de pré-candidato a governador do estado, né? Tem muita bagagem, muita experiência, eu acho que é um fazedor também, não é um enrolador, né? Isso é uma diferença fatal na política, né? E o Tomé também é assim. Então, estamos no PSD com essas perspectivas. Então, dentro do PSD, se fala em alguns nomes, naturalmente, né? Mas eu sou obrigado a confessar, Marcos, que há um predomínio, né? Isso são os fatos. Sim. Eu não estou dizendo que eu acho, é fato. O time do PMDB é o time mais forte de Taió. Já ganhou 4 eleições seguidas. Ao mesmo tempo que isso provoca um grande desgaste, continua sendo mais forte. Sim. Porque eu vou dizer para ti, e eu respeito isso, o eleitor do PMDB de Taió
é um eleitor muito fiel ao PMDB. Costuma-se dizer, não importa que seja o candidato, eles podem até não gostar, mas eles votam. Eu me lembro quando fui candidato em 2012, que o Hugo Lembeck era de Salete e ganhou a eleição lá, eu perdi para ele por 1 ponto percentual e pouquinho. Muita gente do PMDB, já com o desgaste que a prefeitura vinha produzindo, que é natural, um desgaste que está no poder há muito tempo, né? Gera um certo comodismo, umas certas preguiças, uns vícios. E isso já acontece com eles, como aconteceria com qualquer outro partido se ficar muito tempo lá. Não é? Porque o jeito de fazer é o mesmo. Pode mudar o prefeito. Sim, mas as pessoas são as mesmas, os secretários, o diretor, o jeito de fazer não muda. E esse jeito vai desgastando. Não é porque essas pessoas são más ou isso ou aquilo. Mas é o jeito, vai desgastando, vai acomodando, vai dando uma preguiceira e a coisa não vai andando direito, né? Então, em 2012, por exemplo, quando eu fui candidato a prefeito, a gente via esse cenário assim, as pessoas diziam, não, porque eu não voto mais no PMDB de jeito nenhum. Mas aí a prefeitura tinha o poder da prefeitura, e tinha a SDR, que tinha o poder da Secretaria de Estado, e tinha a Câmara de Vereadores, tinha poder da Câmara. Então, quando descarregavam a carga de cascalho, o sujeito que estava lá implorando por uma carga de cascalho há 4 anos, ele se rendia, fui atendido, então vou continuar votando no PMDB, né? E como eles estão no poder, tem a prefeitura assim por diante, então o Alexandre, que é o nosso prefeito de Itaió, naturalmente é um candidato forte, né? Um candidato forte, nós precisamos reconhecer isso, apesar do desgaste pelo tempo que está lá na prefeitura. Os outros partidos estão no movimento também de construir uma liderança e tal, mas o fato verídico, verdadeiro, é que há um vácuo de lideranças com envergadura, com estrutura, porque tem o cara que quer ser candidato, mas ele não tem dinheiro. Daí não consegue estruturar uma campanha, porque precisa de recursos para a campanha. O cara não consegue. Eles falam lá, aprovam lá em Brasília bilhões do orçamento público para fundo de campanha, mas não chega em município pequeno, pelo menos no nosso partido. Não chega, né? Então, os partidos têm uma dificuldade danada de levantar uma candidatura viável, uma candidatura que gere uma expectativa de vitória. E todos os partidos estão tentando, estão lutando, assim por diante. Tem nomes bons, por exemplo, como o ex-prefeito Almir, que poderia ser um candidato, né? Nós temos a Nerlise Sandri, que é um nome assim que eu gostaria muito de ver candidata novamente, sabe? É uma pessoa extraordinária. Eu vejo assim como seria uma figura que ajudaria muito, Itaió, sabe? Tem competência técnica, administrativa e tem assim um humanismo dentro dela, uma coisa muito, muito especial. Então, poderia ser uma grande candidata. E é do PSD, né? Sim. Nós teríamos, por exemplo, a possibilidade de uma candidata com muita viabilidade eleitoral, que seria a Elisete, que foi candidata na última campanha, né? E ela tem muitos problemas de saúde, manifesta assim que tem um desejo, mas as condições não facilitam, não favorecem, porque ela tem realmente problemas graves de saúde, o que é uma pena, né? Em todos os aspectos que se pode imaginar, né? Eu tenho por ela a minha compaixão pela dor dela e lastimo sinceramente pela dor dela, mas há que se ter fé e esperança que possa melhorar. Sim. E lamento também por ela não poder, de repente, ser candidata por conta disso, né? Aí nós temos o PL, né, que a gente escuta falar do deputado Oscar Gutz, de Poço Redondo, que pleiteia talvez uma posição para o irmão dele, que é o Udo, né, que eu particularmente não tenho conhecimento, né, mas e assim vai. Então tem alguns nomes assim que está se cogitando nos bastidores, estão se arrumando, né, as coligações estão se montando, esse calendário. E é um trabalho muito intenso, muito árduo, né? Especialmente quando se tu tem um candidato que banca, um candidato que... Aí é mais fácil. Mas tu imagina, o PMDB, se tiver em Itaió, isso é tradição, é uma voz corrente. Se tiver mais de 2 candidaturas, o PMDB ganha, né? Isso é relativo, mas nas vezes que teve mais de 2, realmente o PMDB ganhou, né? Então o PMDB se viabiliza, porque é o maior partido, tem a prefeitura e tal, e assim por diante. Então eles ficam numa posição mais confortável, torcendo para que os demais partidos não cheguem a um acordo. Sim. E o desafio desses demais partidos inclui PP, PSD, PSDB e até o próprio PL, seria de fazer um grande bloco, né? E escolher um candidato a prefeito e um candidato a vice, para fazer enfrentamento no mano a mano com o atual prefeito, que é o Alexandre, né? Sim. Isso teria cenário. Essa possibilidade? Tem, perfeitamente. É uma viabilidade muito cabível, muito
inclusive muito adiantada já, né? Os partidos têm se conversado. Hoje mesmo eu falei com o Almir, que é do PSDB, tenho falado com o Loyola, que é o presidente do PP, Sim. nós temos falado com o Rui, que é o presidente do PSD. Assim, está bem articulado para que haja esse bloco. E ele fecha em torno de 2 nomes que sairão desses partidos, né? E a tendência é fazer só 2 chapas, né? Isso incluiria também o PL. O projeto é esse. O projeto é abarcar todos os partidos. Essa é a intenção, pelo menos no que a gente sente dentro do PSD, das conversas que a gente sente com os outros partidos. Vamos dizer assim, o grande trabalho é para isso. E tem tudo para que isso aconteça. Sim. Eu não posso garantir que vai acontecer, né, Marco? Mas tem tudo para que aconteça. Sim. E está se trabalhando para isso. Nesse contexto todo, lá na frente uma definição, não? Todo mundo junto e há uma definição, o nome do Nazato para candidato a prefeito. Você aceitaria? E essa mudança também, até para você falar, eu tinha falado o que levou você a sair do PP e ingressar no PSD. Eu começo por essa última questão, né? O PP, eu construí lá amizades que perduram há décadas. Eu tenho amigos de verdade dentro do PP, né? É um partido que me deu a oportunidade de ser vereador 2 vezes, presidente da Câmara, me permitiu presidir o partido 2 vezes, ser vice-presidente do partido 2 vezes, ser candidato a prefeito, ser candidato a vice. Então, um partido para o qual tenho muita gratidão, né? O PP eu tenho muita gratidão. O PP, desde a redemocratização, isso já são mais de 30 anos, o PP sempre teve um nome na majoritária, ou na cabeça de chapa ou de vice, sempre teve. 2024 está lutando com um pouco mais de dificuldade para conquistar esse espaço, né? Mas o PP em Santa Catarina é um partido que ele sofre um declínio já que vem se arrastando há tempo, né? Se nós olharmos, o último deputado da região do Alto Vale eleito pelo PP foi o Nelson Guetin de Lima. Mas quando foi isso? Cara, foi lá em 98? Imagina, acho que foi por lá, mais ou menos, 96, 98, 96, acho. Então, tu veja bem, quanto tempo faz que o PP não elege um deputado pela região? Quanto tempo? Muito tempo. E muita gente dizia, mas Nazato vai coordenar a campanha do Padilha para deputado estadual, e eu coordenava aqui nos 6 municípios da região. Eu disse, eu vou, mas para quê? É difícil, é um companheiro bom, um cara inteligente, valoroso, mas não tem cara de que vai ganhar a eleição. Eu digo, só que alguém precisa fazer isso para manter o partido vivo. Mas tu vai coordenar a campanha do Ernesto Bernardino, querido companheiro que foi prefeito de Rio do Campo. Eu coordenei a campanha do Ernesto Bernardino. Quem é que acreditava que o Ernesto ia se eleger? Ninguém. Mas eu precisava fazer esse sacrifício pelo partido e para o partido. Porque quando eu fazia esse movimento, o partido se mantinha vivo. Quando vinha a eleição municipal, tinha cacife para botar candidato na majoritária e tinha cacife para eleger 2 vereadores. Entende? Agora, na última eleição, nós colocamos também o Vladimir Trentino de vice da Elisete. Elegemos um vereador, já deu uma declinada. E no estado, o grandes baluartes para o bem ou para o mal do partido era a família Amin, que está enderrocada. A Ângela não se elegeu, o João Amin, o filho, não se elegeu, o Espiridião Amin está no último período dos 8 anos do senador. Quando terminar o mandato de senador já vai estar com mais de 80, é provável que não concorra mais nada. Então em Santa Catarina o PP desmilinguiu, assim, né, significativamente, né? E como eu sou um ser político, e quando eu digo assim, político é que a gente até sai da política, mas a política não sai da gente, é uma coisa muito complicada, né? Às vezes eu digo, o que eu quero com essa política? Eu não me sirvo da política para nada, eu não usufruo da política para nada, mas eu gosto e corre na veia aquela necessidade, né? Então eu pensei, poxa vida, o PP me parece, para mim, que eu já tinha que dar o que dei, e as pessoas do PP me davam às vezes a impressão de que, poxa, mas o Nazato de novo e tal, então eu precisava sair para dar espaço para as novas lideranças, para dar espaço para quem quisesse assumir o partido. Olha, não faço sombra para ninguém, toque aí, vamos para frente. Com essa intenção eu saí do partido. Sim. E aí eu pensei, vou ficar sem partido, não quero mais me envolver. Numa boa. E acabei me filiando ao PSD porque eu não conseguia ficar lá sem partido. Sim. Numa boa. Eu fico mais numa boa estando no movimento político. Sim.
E aí me filiei no PSD porque é um partido co-irmão, que nós já tivemos uma parceria de 30 anos, é mais familiarizado, tem mais perspectiva de crescimento, é o partido que mais cresce no Brasil. Sim. Acabei vindo ao PSD, por essa razão. E o nome? Aceitaria? Eu estava quase deixando passar essa, né? Desculpa até. Mas não era por intenção. A questão é a seguinte, como eu disse, quem vive a política como eu vivo, há de estar sempre pronto e disponível para aquilo que for necessário. Se o partido conseguir precisar que eu seja candidato a qualquer coisa e o partido conseguir viabilizar, eu serei candidato. Eu sempre serei candidato. Entende? Eu sempre serei candidato. As minhas condições de empregado de empresa, que tem que cumprir horário, que não dá para sair para fazer muita política, como nunca deu, às vezes que eu me elegi vereador, que fui candidato a prefeito, nunca consegui visitar casa por casa, sempre uma campanha mais no atacado, assim, porque não tinha tempo, não é? As condições da gente financeiramente também não dá para viver bem, não dá para reclamar, sou um privilegiado, posso dizer assim, eu que vim da serraria lá do Taialzinho, onde trabalhei e me criei, então eu não posso reclamar. Consegui encaminhar minhas filhas, que estão formadas, com faculdade, estamos bem. Mas eu sou o tipo do sujeito que não tem dinheiro para bancar campanha, para prefeito, para vice-prefeito, né? Então essas precariedades de tempo e de dinheiro, elas limitam a minha ação para ser candidato. Elas me permitem trabalhar de bastidor, organiza aqui, faz reunião ali, convence ali, conquista ali, essa coisa eu faço, sei fazer bem feito e trabalho todo dia sobre política. Mas aí se o partido precisar e se o partido conseguisse viabilizar, eu seria candidato. Porque o que a gente olha assim, como eu disse, né? Tem gente que quer ser candidato, mas não tem dinheiro. Tem gente que tem dinheiro e quer ser, mas não consegue porque não tem apoio popular. Não se dá bem com o povo, vamos dizer assim, está muito distante, não tem voto. Outros têm voto, mas não tem tempo, não tem dinheiro. Quer dizer, é uma coisa, né, para tu achar a equação adequada, né? Para tu achar o cara que tem tempo, que goste, que tem dinheiro e que tem uma aceitação popular. Porque o cara fala, mas dinheiro não é importante na política. Não, eu acho que a política não devia nem se gastar nada. Esse seria o ideal. Mas eu vou falar, eu já participei de várias campanhas, eu já perdi campanha porque o adversário tinha mais dinheiro. Sim. E a própria estrutura toda. E não adianta, né? A estrutura precisa, tu precisa imagina. pagar o programa da televisão, para montar, do rádio, tu precisa ter um custo de campanha, tu tem vereadores, tem material de campanha, comitê, publicitário, aluguel. Santinho, aluguel, contador, advogado, gasolina para tu andar na estrada o dia inteiro, quer dizer, vai sair da onde? Aí tu puxa, tu vai de candidato a vereador, diz, pô, mas eu também sou peão aqui e tal, como é que eu vou ser candidato a vereador? O patrão não me libera para ser candidato. Aí o funcionário público sempre se dá um pouco melhor, né? Porque o funcionário público ganha uma licença remunerada para fazer campanha. Sim. O trabalhador privado não ganha. Eu até tinha notado aqui sobre o fundão que você já tinha falado, eu até tinha arriscado aqui, mas essa questão que você falou... nas campanhas municipais, né, se fala muito em bilhões, mas vem pouco, né? Olha, imagina 30 mil para uma campanha. Eu não sei, Marcos, o que acontece. 20 mil. Eu não sei o que acontece nos outros partidos. No meu partido, eu sei. Quando eu fui candidato a prefeito, o município que tinha candidato a prefeito ganhava do partido, desse fundão aí, 10 mil reais. Olha. O município que tinha candidato a vice-prefeito ganhava 5 mil reais. Em 2016 foi a mesma coisa, em 2020 é a mesma coisa. Então eu te pergunto, cara, tem bilhões, mas para quem? Sim. Para quem? Daí, eu vou candidato a prefeito, o partido vai me mandar 15 mil, provavelmente agora em 2024, se eu fosse candidato a prefeito. 15, talvez 20 mil. Cara, isso não paga nem o santinho. Isso. E aí já, aproveitando, porque isso aí é de uma grande importância, até para as pessoas que estão assistindo e entender... que aquele que tem também pretensão de ser candidato a vereador, a primeira coisa que ele pergunta é quanto que eu vou ganhar para ser candidato? Pois é. Porque se ele não tem uma estrutura, como é que ele vai fazer a campanha? Não consegue. Ele não consegue. A maioria dos candidatos a vereador são gente simples, gente do povo, um agricultor, um empregado de empresa. Pô, o cara vai deixar de trabalhar, ele não ganha. Se ele é dono do negócio dele, por exemplo, ele tem uma empresinha pequena e coisa e tal, pô, ele tem que ir lá trabalhar, ele pertence à classe trabalhadora, ele não é empregado, mas se ele trabalha, ele pertence à classe trabalhadora, então ele vai ter que parar de trabalhar, vai deixar de ganhar. Se o cara é agricultor, ele vai deixar de fazer a roça dele,
Como é que vai ficar? Ele tem dinheiro para pagar alguém para fazer lá para ele? Se ele é um cara forte, bem arrumado, ele acaba se virando. Se o cara é empregado em empresa, piorou? Sim. Porque além de não ter dinheiro, ele não tem tempo, ele tem que bater cartão. Eu sei quando eu fui candidato, que eu tinha que tocar um trabalho na empresa e ser candidato ao mesmo tempo. Tu faz o quê? Daí tu vai concorrer com um cara que só faz política. O dia inteiro, que não precisa bater cartão, não tem dinheiro, tem gente, e paga cabo eleitoral, e paga... Então é bastante complicado, sabe? Sim. E daí tu vai montar um time de candidato a vereador de que maneira daí? O candidato a vereador, ele chega e diz, olha, eu quero ser candidato a vereador, mas como é que eu faço? Quem que me ajuda? Quem que me patrocina? Vou ganhar um carro? Pô, quem que vou ter patrocina? gasolina disponível? Nós tivemos candidatura que o candidato a vereador não tinha carro, por exemplo. Aí o partido tem que alugar um carro pro cara. Mas pô, tem que alugar, mas tu vai tirar dinheiro da onde? Quem paga? Vai ter que ser tudo legalizado, não pode ser assim de qualquer jeito. Sim. Quem tem bastante dinheiro até dá um jeito, vai por fora, não sei o que faz, as cachorradas aí, sim, vamos levando. Isso acontece bastante, né? Mas a gente quer a coisa certa. Primeiro Sim. não tem dinheiro e o pouquinho que tem não dá para bancar, né, cara? Então agora eu vou dizer, eu quero ser candidato a prefeito. Eu quero. Pode ter certeza, eu quero. Mas eu consigo bancar esse troço? Eu não consigo. E nessa questão, né, tem muitos que têm pretensão, e eu falo assim, de uma questão também que acaba, às vezes, atrapalhando um conjunto de uma união de todos os partidos. Sabe o que acontece bastante, Omar? Acontece, e pelo menos em outras campanhas eu vi acontecer, gente que tem poder econômico, poder financeiro, que tem vontade até de ser candidato, mas não tem voto. Às vezes até tem voto, mas não tem coragem de ser candidato. Aí aponta dedo para cá, aponta dedo para lá. Daí vai um sujeito como eu, eles não ajudam. Porque diz, não, eu sou empresário, eu sou o cara aqui de cima, eu não vou ajudar um peão, né, cara? Isso vai ficar até feio para mim, eu não consigo ser prefeito, agora o peão lá vai ser prefeito. Não vai dar, né, cara? Então esse pessoal morre de ciúme, de inveja, não apoiam. Muito não apoia, a maioria não apoia. E daí o cara vai dizer, eu vou tirar dinheiro do bolso para bancar a campanha do outro, por quê? Mas daí ele não vai, que podia ir, e se fosse, poderia ser eleito e faria um grande trabalho para o município, com certeza, eu acredito, muitos grandes empresários poderiam emprestar para o município o seu conhecimento de empresa, de gestão. Vai lá, se oferece, coloca o nome, seja candidato. Isso é muito importante. E eu fico torcendo para aparecer um cara desses bem sucedido, esses caras que tocam empresa, pagam o salário com justiça, com decência, trata os funcionários como gente. Porque uma coisa é tu tá lá na empresa, né? Que tu faz do jeito que tu quer e depois tu vai lá para dentro da prefeitura. É diferente o esquema, né? Não é bem assim, né? Então eu fico torcendo para que apareçam esses nomes, que sejam candidatos, que tenham coragem, chame para si a responsabilidade. O município precisa dessa gente. Mas a maioria não faz porque tem medo de perder a eleição, tem medo de duas coisas. Se eu vou ser candidato, eu vou gastar. E se eu gastar e perder, eu perco duas coisas. Perco o dinheiro e a campanha. E tem gente com o ego muito elevado que acha que se perder a campanha é o fim do mundo. Vai ter que morar na Coreia, no Japão, vai ter que sumir porque perdeu a eleição, vai passar com vergonha. Pelo amor de Deus, né? Sim. Pô, se tu se doa em favor de um projeto para o bem comum e tu não obteve a vitória nas urnas, cara, é um processo de crescimento. Eu sempre vejo que quem perde é o povo. Pois é, não tem, né, cara? Então, se o candidato é bom, tem propostas boas, planejamento, conhecimento, cara, e perde, o povo é que perde. E de modo geral, eu penso assim, ninguém perde nunca nada, porque o que é para ser, vai ser. Há um propósito para tudo, esse propósito é divino e as pessoas precisam se colocar a serviço do bem. Mas aqueles que podem, parece que não se colocam, e daí quando vem outro que podia ser, eles não ajudam. Não, ainda nós vamos falar sobre esse tema ali. Eu só queria complementar, porque às vezes a gente ouve comentários. Eu sempre fui um defensor das pessoas, do povo, trabalho em prol do povo. Sim. E aí eu não concordo quando as pessoas falam assim, mas o povo que não sabe votar. Eu me refiro nas eleições do município de Itaió, nas últimas eleições. Eu discordo, na minha opinião, porque se você fizer os cálculos, 70% quer mudança. E como você falou lá no início, tem um partido que aquela porcentagem sempre vai votar, independente do nome. A minha pergunta para ti é, há um entendimento desses líderes hoje, nos bastidores, de realmente, não, nós temos que se unir
para fazer a vontade do povo, porque o povo quer mudar, mas nós temos que se unir para depois nós termos a campanha. Esse propósito de se unir os partidos já está muito adiantado, como eu disse antes. Nós estamos conversando já há um ano, né? Mais, eu acho. Conversando com os dirigentes partidários, com as lideranças principais dos partidos, há o compromisso, inclusive, firmado de estar junto para ser só 2 chapas. Sim. Esse é o compromisso. Pode ser que alguém dê uma loucurada ali, lá e resolva mudar o que está combinado. Mas o que está combinado, o que é o propósito, o que é o desejo, é de unir. Agora, quando se propõe 3, 4 partidos de unir, é mais difícil de unir do que quando é um partido só. Eles dizem, mas o PMDB é organizado, porque chega lá na hora, ele se une tudo. Se une tudo, só tem um. Sim. Só tem um. Não precisa entrar em conflito para ver quem vai ser candidato ou não. Tem lá alguém que lidera e deu. Agora, tu vai trabalhar com 4 partidos, e se tiver 4 candidatos a prefeito? Então, vamos ter que chegar num entendimento. Quem é que recua? Quem é que recua sem ressentimento? Quem é que recua ajudando? Ou o cara recua depois para trabalhar contra porque não pode ser? Entende? Então isso parece, pelo menos até o momento, que a gente tem equacionado já. Vai ter uma junção de forças, uma união, pelo menos a liderança está toda convicta e compromissada com esse propósito. Sim. Se ninguém entortar no meio do caminho, vai ser assim. Qual que é o maior problema, eu falo, nesta pré-campanha, que já é uma pré, né? Há essas definições. Na sua avaliação, qual que é o maior problema? Olha, cada um tem o seu problema, né? Mas eu acho que o maior problema para se compor, que sempre foi tu juntar os partidos, né? Conseguir um consenso que juntasse os partidos para poder fazer o enfrentamento, né? Fazer uma chapa forte. Esse problema foi superado. Agora, dentro desses partidos, o grande desafio está quem será o candidato a prefeito. Quem será o candidato a prefeito? Quem será o candidato a vice? E o maior problema não é porque está sobrando candidato, é porque está faltando. Tu sabes, está faltando. A maioria das vezes não dá coligação porque está sobrando candidato, ninguém quer abrir mão. Mas nós vivemos numa secura de liderança que queira ser, que queira assumir, que bata no peito e diz, olha, eu tenho uma missão de vida aqui, é fazer o bem. Se eu sempre ajudei lá no Clube de Mães, se eu sempre ajudei lá no Rotary, no Laio, na CIAT, na CDL, se eu sempre ajudei lá no Clube do Cavalo, no Clube da Bocha, no Clube do Idoso, eu sempre estive voluntário na diretoria da igreja, da escola, é porque eu tenho interesse, é um chamado, um propósito de vida e é um propósito divino de estar a serviço do bem comum. Agora, se eu faço isso uma vida inteira e eu tenho condições, eu reúno as condições, seja financeira, seja de tempo para fazer política, então essa pessoa tem que vir e dizer, olha, eu quero ser um candidato. Então eu vi muitas vezes, em outros processos eleitorais, em outros momentos, uma grande dificuldade é porque tinha muito candidato, ninguém abria a mão. Você vê a campanha passada, teve 5 candidaturas em Itaió, por quê? Por quê? Porque ninguém quis, no tempo certo, abrir mão. Talvez não, Nazato, nessa questão que a gente falava de uma organização com antecedência, hoje está tendo essa antecedência? Na vez passada, acho que foi meio em cima. Não, mas eu acho que sempre teve essas conversas de antecedência. Mas para tu confluir para um objetivo comum, porque a política, não é a política, vamos dizer assim, o ser humano, qual é? Diz a psicologia, a psicologia antiga, inclusive, milenar, diz que o maior poder que um homem pode ter na vida é o poder sobre a vida do outro. Diz que esse é o poder que mais deleita o ser humano, é o poder sobre o outro. Eu mando em ti, eu tenho o poder sobre a vida e a morte sobre você. Esse é o maior poder que o ser humano pode sentir na vida. E o dinheiro dá esse poder, e a política dá esse poder, e um cargo sobre o outro dá esse poder. Seja na empresa, seja na coisa pública, dá esse poder. E esse poder enche o ego da criatura. E ele se afasta da premissa e do princípio e dos valores éticos, morais e cristãos para suprir essa carência de poder. Sabe? E aí, nessa busca pelo poder, cria-se dificuldade. Então, conversa aqui, conversa lá, conversa 6 meses e 1 ano, e conversa, chega na hora, ninguém quer abrir mão.
Ah, porque eu me preparei, porque eu também quero, porque eu prometi que eu ia ser candidato, agora não vou voltar atrás. No fundo é um desejo de ter o poder de muita gente, não de todos. Alguns se colocam verdadeiramente a serviço. Nessa questão aí, nesse embalo aí, o que eu queria complementar é que muitos municípios, o que fazem? Não, nós vamos fazer uma pesquisa. Sim. Quem está melhor vai candidato a prefeito, quem estiver lá, né, no segundo vai a vice, mas assim, na pesquisa, nessa questão tema pesquisa, eu nem vou entrar aqui muito em detalhes, porque tu é conhecedor. Daria certo nesse jeito ou daria certo nesta conversa e nesta organização? Quando que a pesquisa é necessária? Quando confluiu 4 partidos, ou 3 partidos, ou 2 partidos e tem candidato sobrando. Tem 3 candidatos, ninguém quer abrir mão. Então vamos fazer uma pesquisa. Sim. Quem tiver melhor vai, todo mundo topa? Todo mundo topa, então agora vamos nos cercar dos cuidados para que ninguém manipule e contrate uma pesquisa que vai dar o resultado que o cara quer. Isso é complicadíssimo, né? Sim. Mas a pesquisa, ela é uma ferramenta muito útil quando tem candidato sobrando. Daí tu precisa fazer uma pesquisa, porque tu tem que encontrar uma maneira de definir quem vai ser o candidato. Porque se você diz, não, tem 4 candidatos e só tem vaga para 1. Como é que você vai definir? Vão apontar de dedo? Não, mas tu tem mais dinheiro, menos dinheiro? Não, vamos ver, quem que vai ser? Aí aqueles que deixam de ser, vão deixar de ser ressentidos, rancorosos e vão trabalhar contra, vão sabotar depois. Então, se entrar num acordo, dizer o negócio é o seguinte, tem 3 candidatos, só tem vaga para 1, vamos fazer uma pesquisa, todo mundo concorda? Concorda, ok. Todo mundo concorda que se não for melhor na pesquisa, aceita trabalhar a favor daquele que foi melhor? Concorda? Concorda, ok. Então vamos fazer a pesquisa. E agora arruma as ferramentas aí para que ninguém desconfie que a pesquisa foi manipulada, né? Mas a pesquisa é uma ferramenta necessária, muito útil, mas quando tem candidato sobrando. Em Itaió não tem candidato sobrando nos nossos 4 partidos que se pretendem, que estão alinhados para estar junto. Não tem candidato sobrando, então não vai ser preciso pesquisa em princípio. Ainda seguindo nessa tua sequência, e aí eu acho que é importante a gente falar aqui, partido ou pessoas. Por quê? A população ela quer mudança. Como você falou, se há um entendimento entre o grupo, colocando uma pessoa, né, certa, a população há também, eu falo de aderir para essa mudança ou realmente tem que ser partido? Não, eu acho que adere, sabe? Eu acho que a nível municipal adere, coisa que não acontece a nível para cima, porque se tu olhar, como eu falei antes, do senador catarinense que se elegeu com 80% dos votos em Itaió, se seguiu um partido. Foi a lista. Ninguém nem quis saber que era o candidato. Em 2018, o Nilson Stanzak perdeu para deputado federal que era da região, com negócios em Itaió e tudo, por 600 votos, como eu falei antes. Então não foi a pessoa, foi o partido, todo mundo votou num partido. Agora, em nível e âmbito municipal, eu acredito sinceramente porque as pessoas se conhecem. Eu penso que há uma sede por mudança, sabe? Mas, como na campanha passada havia uma sede por mudança, mas como teve 6 candidaturas, prevaleceu, evidentemente, como é da democracia, e nós não vamos querer contestar o resultado das urnas da democracia, ganhou o nosso adversário, o Alexandre Purna, que representa o PMDB, que já ganhou o PMDB a 4ª eleição seguida, né? Teve o PSDB ali junto, mas era tudo coligado, tudo no mesmo bolo, né? E hoje o PSDB não está mais lá, o PSDB está com a gente, né? Então, a gente está com o PSDB e vice-versa, né? Mas há um sentimento de mudança e já havia na eleição passada, só que o eleitor ele precisou escolher entre 5. Tanto é que o prefeito eleito de Itaió só se elegeu com 30 e pouquinho por cento dos votos. Isso. Então, 70%... eu falei aqui só mais para... 70% não votou no atual prefeito. 30. 70% queria mudança. Mas ele, fora o atual prefeito, tinha mais 4 candidatos. Entre os 4 candidatos, esses 70% dividiram os votos e nenhum chegou daí, né? Agora, se é verdade que 70% na campanha passada queria mudança, essa mudança eles queriam porque aquilo que argumentamos antes de que há um desgaste naqueles que estão lá, natural, não é o defeito da pessoa, não vou botar defeito, né? Não vou ficar aqui, não é um desgaste do jeito de fazer a gestão. Então, se a vez passada já havia um desgaste, e esse desgaste proporcionou que 70% dos eleitores de Itaió procurassem outro candidato para mudar, então hoje, mais 4 anos, esse desgaste
por lógica, por tendência, deve ter aumentado. Sim. Então, se tiver só 2 candidaturas e essa segunda candidatura for boa, eu acredito que pode dar certo. E na sua avaliação, daria esses 70% ou até mais? Não creio. Não creio que daria 70% ou até mais. Não creio. Eu acho que, seja como for, a disputa sempre tende a ser apertada. Não significa muda que o cenário, 70% né? Muda o cenário, muda o cenário. Então, eu acho que a disputa sempre é apertada, né? Porque, como eu disse, o PMDB tem essa fidelidade partidária. Ele tem uma fatia considerável do eleitorado, mesmo com desgaste, eles permanecem. Sim. Permanecem. Eu me lembro quando era candidato, né? Então, aquele tempo podia usar placas, né? Aquelas placas de um tamanho padrão que a Justiça Eleitoral estabeleceu. Então, nas propriedades, nos quintais, né? Nas propriedades, botava-se uma placa do candidato, né? E algumas pessoas diziam, ô, Nazato, pô, manda lá uma placa lá em casa, botar uma placa lá, porque... E a gente reparava que tinha alguns que eram do PMDB tradicional, do PMDB, tradicionalíssimo do PMDB. Não, porque nós nunca mais vamos votar no partido, porque chega, porque estou esperando a cirurgia, esperando não sei o quê, esperando ninguém me atende, isso e aquilo, um desgaste tremendo. Aí botava a placa lá. 2 dias depois, ou 3 dias, alguém do partidão ia lá. Olha, tem uma placa do Nazato lá. Vai lá ver o que aconteceu. Chegava lá, não, porque eu não voto mais, porque eu estou 4 anos esperando 3 cargas de pedra, ninguém... logo aparecia as cargas de pedra, trocava a placa. Entendeu? Trocava a placa. Sim. Então o PMDB tem essa característica. Do nosso lado, eu tinha gente amiga do partido, filiada no meu partido, que eu dizia, vamos botar uma placa aqui, fica bem estratégico aqui. Pô, mas eu não vou botar a placa, porque tu sabe, a gente se compromete, se queima, se expõe. O meu vizinho é do PMDB, ele vai ficar chateado se eu botar a placa do PP, não sei o quê. Daí tu olhava pro terreno do vizinho e tinha a placa do PMDB. Entendeu? Mas o nosso partido não era tão aguerrido, sim, por mais que lutaram junto e nós não podemos ser ingratos, mas sim, tinha essa questão. Não, mas se eu botar um adesivo, depois na hora de tirar o adesivo vai ficar uma melequinha, uma colinha ali, não sei o que. Sempre tinha uma coisinha, outra, né? Tipo assim, lança o candidato, não só nosso partido, aqui dos 3, 4 partidos do lado de cá, lança o candidato, os partidários mesmo começam a achar os defeitos do candidato. E vai, né? E daí isso começa... É por isso que a disputa vai ser sempre acirrada, sempre próxima, sim, sabe? Porque o PMDB tem essa fidelidade, essa coisa, e por mais desgastado que seja, estão lá. Então ninguém pense, quem estiver nos ouvindo, ninguém pense que mesmo tendo só 2 candidaturas é um jogo fácil. Não é fácil. Mas eu acredito sinceramente que se tiver só 2 candidaturas, do jeito que nós estamos armando a coligação, bem sintonizadinho com os 4 partidos, dá para ganhar. Sim. E dá para ganhar bem. E o Alexandre que se prepare, porque nós vamos trabalhar e nós vamos derrubar. E essa vez nós vamos ganhar. Só temos que agora esquematizar e saber quem vai ser o candidato. Sim. Nazato, outra questão, até para a gente não deixar de fora aqui, é sobre vereadores. Qual que está sendo o interesse nessas eleições, na sua avaliação, de candidatos? Tem bastante candidato, bastante pessoas querendo ser candidato. Mas são aquelas pessoas que eu disse que eles têm um sonho de trabalhar pelo bem comum, pelo próximo. Mas aí eles conhecem pouco de política. Eles não sabem fazer a conta da legenda, por exemplo, muita gente não se tocou. Eu vou para partido tal e lá já temos 4 candidatos a vereador, então eu vou ficar por lá e vou ser candidato a vereador. Tá bom, você sabe quantos votos precisa para se eleger? Para eleger um vereador por partido, precisa fazer a legenda, que hoje em Itaió gira em torno de 1.400 votos. Nós já vimos partido com 5 candidatos que não fez 120 votos. Se a soma dos 5 candidatos menos votados do partido não fez 120 votos. 5. Entende? Então daí os caras dizem, não, mas aqui não vai ficar em 4, 5, não sei o que, vai dar boa. Vai dar, Se tu tiver ainda um candidato na majoritária, um candidato a vice-prefeito, a prefeito, para puxar, sim, daí tu puxa junto os candidatos a vereador. Porque o eleitor, ele olha e diz assim, mas eu até podia votar para fulano, para vereador, mas cara, ele não é do partido do prefeito, ele não é do partido do vice-prefeito. Mesmo que ele se eleja, que eu acho difícil já, né? O cara já começa a achar que é difícil para ele, né? Daí ele diz, mesmo que ele se eleja, ele não é do partido do prefeito nem do vice. Quem vai resolver o problema que eu precisar é o prefeito ou o vice. Não é o vereador, muitas vezes. O vereador se esforça, mas o papel dele é fazer leis, não é entregar carga de cascalho, não é entregar cirurgia, não é nada disso, né? Aí o eleitor começa a olhar e dizer, é melhor eu votar num candidato a vereador que está alinhado com o prefeito, né? Mesmo que ele esteja na coligação, mas ele não é do partido, e ele acha que o vereador daí não vai ter tanto acesso para a hora que precisar, né? Mas tem aparecido gente com vontade, isso é bom demais, e nós não podemos tirar a esperança desse pessoal, só que é bom fazer as contas certinho. Sim.
porque a gente já viu gente também entrar nas políticas aí, vender tudo que tem, né? E vai para uma coisa. E a maior frustração deixa a família mal depois. É importante que o candidato saia bem de casa, né? Sim. Bem arrumado, com a família toda concordando, apoiando, né? Energia boa, né? Um propósito bom, nobre, decente, que não vá lá só para se exibir, para deixar o quadro na parede, por ego, essas coisas. Aí não dá certo. Eu até agora, para entrar em alguns pontos aqui, antes da gente ir para a parte final, eu fico aqui imaginando, como você falou, a dificuldade que é de fiscalizar quem tem, eu falo, poder, a prefeitura na mão e que já começa desde já a fazer esses trabalhos que acabam interferindo numa campanha eleitoral. Há um consenso também de fazer uma equipe de trabalho, eu falo assim, vai ter uma equipe que vai começar a fiscalizar o governo. O que o governo está fazendo? Está já indiretamente comprando voto, tentando amarrar as pessoas? O governo municipal, o prefeito, está criando cargos para contratar pessoas? Porque a gente sabe que muitas vezes os próprios vereadores que poderiam fiscalizar, às vezes não têm, às vezes até esse tempo hábil, ou não têm até essa vontade, porque também já estão focados numa campanha eleitoral. E o que a gente vê isso é um problema que já começa a ocorrer no início de um ano eleitoral. Esse é bastante grave, sabe? Quando eu fui candidato e eu enfrentei todas as grandes empresas estaduais, todas, não ficou uma fora. Enfrentei a SDR, a Prefeitura e a Câmara de Vereadores. Cara, foi um absurdo o que a Prefeitura começou a espalhar de brita e coisa arada, e resolver coisas. E se o povo tem memória curta, eles dizem, e às vezes é verdade. Às vezes é verdade, porque o cidadão passa tipo pão e água, passa na lama, estrada ruim, tudo precário, 3 anos. E daí o prefeito guarda tudo, deixa assim para os últimos meses, assim, dá aquele pegão, dá aquela ajeitada, né? E aí o cara fica feliz e vota, esquece tudo aquilo de antes, né? E é um problema muito sério. A vereança, de modo geral, ela é eleita... De modo geral, não. A Constituição diz que o vereador, ele é eleito para fiscalizar os gastos, os atos do Poder Executivo e da própria Câmara e legislar, isto é, fazer leis. Né? O eleitor, de modo geral, cobra do vereador aquilo que não é papel do vereador. E o vereador se desgasta, perde o foco, corre atrás, porque o vereador tem que arrumar carga de pedra para o eleitor. Mas o vereador não tem carga de pedra, ele não tem caçamba, ele não é do Poder Executivo, ele não tem patrola. Então é aquela coisa. Daí o que acontece? Os vereadores da situação, ou seja, aqueles eleitos pelo mesmo time do prefeito, eles tendem tudo a ficar bem na moita, né? Porque fazem parte, eles não vão criticar o próprio prefeito, levantar a voz ali, fica tudo meio assim, meio vendo e fingindo que não está vendo. Alguns da oposição não têm o perfil de cobrador, de fiscalizador, às vezes não entende direito as leis, tem alguma dificuldade ali, ou não tem tempo, né? Ou não quer entrar em estranhamento, até prefere ficar meio na moita ali para de vez em quando pedir umas carguinhas de cascalho, conseguir levar para o eleitor dele também para deixar contente lá, e se ele bate no prefeito, o prefeito não ajuda. E aí tu perguntou de cargos, né? Isso é um problema sério, cara. Eu acho que, de modo geral, todas as estruturas públicas, elas se utilizam muito bem para se manter no poder desses cargos, né? Então, eles favorecem os partidários, eles dirigem para, assim, vamos dizer, criam cargos, remuneram melhor, porque tudo esse pessoal daí fica devendo obrigação e já está tudo envolvido, já 1 ano antes, 2 anos antes, num trabalho, já numa campanha permanente. Sim. Permanente, com recurso público. Então o jogo é muito injusto, porque quem está no poder conta com a estrutura pública toda a seu serviço numa campanha, né? E o adversário está vindo de fora, ele não tem. Sim. Eu me lembro quando eu fui candidato a enfrentar a SDR, a prefeitura, essas empresas todas. Pô, o eleitor dizia, pô, mas eu precisava de uma ajudinha para fazer uma cirurgia, não sei o quê. Pô, lá, e agora eles vão me ajudar na prefeitura, cara, eu vou ter que te largar. Eu ia fazer o quê? Eu ia comprar voto? Primeiro que eu não sou disso, segundo que eu não tinha dinheiro. E a prefeitura tinha. Mas nessa questão, como eu havia mencionado... Citar uma equipe que já está olhando nisso. Desde agora, porque muitas vezes não se preocupa com essa questão. Eu sei. Não, mas assim definida, assim, ó, vamos cuidar e tal. Vai se juntando material.
para fazer denúncias, né? Até com base naquilo que a própria Câmara produz, né? Sim, porque sim. tem algumas vozes mais ativas dentro da Câmara que fazem algumas denúncias, mandam para o Ministério Público, né? E aí vão se amealhando essas informações, vão juntando aqui e acolá, né? Para daí depois tentar usar, né? Porque os partidos, na medida que eles vão conversando para definir uma coligação e para definir um candidato, eles também não têm estrutura e gente paga para ir cuidar disso, juntar material, correr todos os documentos da prefeitura, ver se tem alguma irregularidade, ver se alguém está ganhando mais do que devia. Não tem uma estrutura para fazer isso, sabe? Vai tirar dinheiro de onde? Eu tenho umas perguntas aqui, até porque eu preciso perguntar para o Nasato umas perguntas um pouco diferentes. O TSE, ele agora fez algumas resoluções sobre a inteligência artificial. Foi recente. O que você analisa sobre essa questão e também sobre as fake news? Há alguma... Eu falo uma alteração sobre isso para as eleições desse ano? Olha, quando abriram a questão do WhatsApp, foi um desespero total. Quem saiu na frente, a mentirada correu solta. 2018 foi um exemplo para o mundo. O Brasil foi exemplo para o mundo. Teve várias universidades no mundo que estudaram o evento fake news no Brasil. Porque dentro das bolhas dos WhatsApp, os pessoal dizem, não, mas eu não assisto jornal, eu não escuto a rádio que tem notícia, eu não leio jornal, eu não escuto televisão, desliga tudo, vamos boicotar essa gente. Não é para isso. Isso aí é engodo, a enganação, manipulação dos líderes que estão manipulando essas pessoas para dizer assim, não, só acredite na notícia que nós colocamos aqui dentro da bolha do WhatsApp. E ali dentro cabe todas as mentiras do mundo e as pessoas acham que é verdade. Aparece um louco qualquer falando, quem é esse cara que falou isso? Falava em 2018, mas tinha o kit gay na escola, que tinha uma cartilha, que eu não sei quem inventou uma cartilha de um kit gay, que os professores ensinavam as crianças a se transformar em gay dentro da sala de aula. Caraca! As pessoas acreditavam. Sim. Quando eu fui candidato... Tem uns que ainda hoje acreditam. Acreditam em coisa muito pior do que isso. Quando eu fui candidato em 2012, não tinha o WhatsApp, mas já fizeram várias fake news a meu favor, contra mim. Sim. Uma delas foi, fizeram uma carta, uma declaração, como se eu tivesse feito, uma declaração feita em computador, escrita em computador, escanearam a minha assinatura e botaram embaixo dizendo que se eu fosse eleito prefeito eu ia fechar todas as igrejas de Itaió. Tu acredita nisso, cara? Primeiro, não, eu jamais iria acreditar. Eu ia fechar a igreja. Logo eu que faço palestra do Evangelho voluntário em 16, 17 municípios por 27 anos, trabalho voluntário nessa área do Evangelho de Jesus. Segundo, se tivesse um louco de um prefeito que quisesse fechar a igreja, ele nunca ia dar conta de fechar a igreja. Sim. Porque está garantido pela Constituição o direito de livre manifestação da fé, de ter fé ou de não ter fé, inclusive. Então não tinha. Mas o povo acreditou. Acreditou. Então a inteligência artificial agora ela vem assim com poder assim para o bem e para o mal muito grande. É uma ferramenta extraordinária. Extraordinário. Outro dia eu vi uma notícia da inteligência artificial que ela está acoplada num espelho. Esse espelho tu bota dentro da casa, na sala, no quarto ou numa sala de aula, tanto faz. E essa inteligência artificial ela fica visualizando uma criança ou várias crianças. E dependendo da reação da criança, do jeito que ela levanta, do jeito que ela senta, do jeito que ela olha, do jeito que ela grita, do jeito que ela chora, do jeito que ela mexe o olho, do jeito que ela fica braba, do jeito que ela fica vermelha as bochechas, não sei o quê, a inteligência artificial vai determinando diagnósticos, vai dizendo essa criança tem problema de comportamento assim, assim, assado, cara, com base no banco de dados científico. Então é uma coisa muito extraordinária. Agora você pega, se tinha as mentiras de WhatsApp, que acreditavam nessas bobageiras toda aí, né, que diziam que lá em São Paulo, inclusive, que faziam uma madeira e serviam para as criancinhas da creche com o bico no formato de um pênis. As pessoas acreditavam, Marco. Acredita até hoje. Sim, sim. Até hoje tem uns que acreditam. Aí se as pessoas acreditam nessas coisas, o que tu pode debater de política com essas pessoas? Sim. O que tu pode debater de política? Não dá, não tem conversa, não é racional. Não tem como. E agora a inteligência artificial está aí bombando lá. Outro dia teve um prefeito que recorreu ao TSE, porque a inteligência artificial ela faz o seguinte, ó, como eu estou gravando uma conversa aqui hoje, eu já tive a oportunidade de falar na Câmara muitas vezes, programa de rádio, já fiz com os meus programas de rádio, já fiz entrevistas, já fiz muita coisa. Então se a inteligência artificial pegar a minha voz, tudo que ela achar que está na internet, lá de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, e alguém quiser me prejudicar, sim, esse alguém escreve um texto dizendo assim, ó, eu
desejo fazer tal coisa, por isso. A inteligência artificial vai catar cada palavra daquele texto de todas as entrevistas que eu fiz, vai pegar a minha imagem e vai botar aquelas palavras na minha boca. E eu vou estar falando uma coisa, as pessoas vão dizer, não, é ele mesmo, eu estou vendo, eu conheço, sim. É ele que está falando, a voz é dele. E é mesmo, é ele e a voz é dele. Porque eles pegam uma palavra lá, uma lá, e montam aquele texto e a inteligência artificial cria pega a tua imagem, sim. Pega a tua voz e cria uma mensagem. O que tu falou que eles fizeram lá no papel, hoje é mais avançado. Muito mais avançado. E aí a pessoa que já acreditava naquela bobageira toda, sim. Agora ela vai ver o cara falando, vai ver o cara ao vivo, como é que ela não vai acreditar? Ela não vai saber diferenciar. Então o TSE está tomando medidas hoje, inclusive, né, aprovou lá uma legislação muito dura, que se o candidato que usar a inteligência artificial de maneira irregular vai ser cassada a candidatura, vai ser preso, vai pagar multa, tem as penalidades lá, sim. Coisa grave. É uma outra questão que eu tenho ouvido e pergunto para ti se isso é uma estratégia política dizendo ninguém quer ser candidato nessa cidade depois dessa grande enchente. Eu acho que é bobagem isso aí. Esse é algum espertalhão que deve estar com conversa mole, sabe? Eu, em particular, não ouvi isso não, mas se tiver gente dizendo isso aí, é bobagem. Como eu disse, sempre tem quem quer ser. Uhum. Sempre tem quem quer ser. O problema é que quem quer ser precisa viabilizar o projeto. E aí, para alguns seria mais fácil viabilizar, mas não quer porque não quer gastar dinheiro. Um tem dinheiro, mas não tem voto. Outro não sei o quê. E assim vai, né? Mas sempre tem quem quer ser candidato. Você não tem nem dúvida. Como você avalia a justiça eleitoral nas eleições? Olha, eu acho que ela teve um papel excepcional, né? Na manutenção da democracia, inclusive. Eu acredito na justiça eleitoral, né? Eu fui eleito, né? Nunca desconfiei que comeram meus votos, né? Então, muita gente se elegeu a vida inteira pela justiça eleitoral e, de repente, não confia mais, por alguma razão. Mas a gente confia. Mas claro, se alguém tiver um indício de que houve uma fraude, se alguém tiver uma prova, que apresente, e eu não tenho dúvida que a justiça será feita e o sistema será corrigido, né? Agora não dá pra falar bobagem, assim, tipo, né, que tem erro, tem isso, tem aquilo, mas tu não apresenta as coisas. Falar uma coisa, provar é outra, né? Nazato, no seu conhecimento, toda essa tua trajetória, eu queria saber de ti o seguinte: por que as pessoas, elas muitas vezes têm ódio de um candidato sem conhecer ele pessoalmente? Eu não sei. Eu achei que tu ia me dizer... Não, sabe? Às vezes elas têm ódio porque ele representa um outro partido, para começo de conversa. Porque hoje, para você ser odiado... Hoje não, na verdade é de todos os tempos, mas às vezes parece mais acentuado. Mas basta você emitir a sua opinião para você conquistar inimigos. E a política ficou tão exacerbada, tão polemizada, tão fanatizada, que se acredita nessas coisas que falamos antes de fake news. Sim. E se a pessoa disser que ela optou por um outro candidato, ela é endemonizada, ela é demonizada, ela é... Então, talvez por isso, porque as pessoas querem um candidato que seja dela, que represente o anseio dela. Se ele disser uma coisa que é diferente dela, se eu disser que a minha religião é diferente daquela religião do eleitor fanatizado na religião que está cheio, ele diz, não, mas se não é da minha religião, eu não gosto, já odeio, já começa a falar mal do cara. Entendeu? Então não sabe separar as coisas, né? E eu penso da seguinte maneira: se Deus, que é Deus, criou todas as criaturas diferentes uma da outra, né? Deu liberdade de fazer escolha. Se Deus quisesse que todos fizessem a mesma escolha, pensassem iguais, ele teria feito todo mundo igual. Ou alguém acha que Deus falhou no projeto, que o projeto dele era que todo mundo fosse igual e deu errado e as pessoas começaram a fazer escolhas diferentes. Não! É para ser diferente. E na diferença e na divergência a gente tem a oportunidade de crescer, lapidando aquelas virtudes que Jesus falou, da paciência, da tolerância, do perdão, da benevolência, do cuidado com o próximo, do amor ao próximo. É na divergência, porque amar ao próximo, assim, tipo a minha esposa, meu filho, é fácil.
Eu quero ver tu amar quem pensa diferente, meu filho. Ah, mas eu sou cristão? Sim, então cristão, então segue Jesus. Jesus disse o quê? Sim. Ama o teu inimigo como a ti mesmo. Mas basta o cara pensar ou falar alguma coisa diferente, muitas vezes ele é odiado. E às vezes é só por isso que se odeia um candidato sem conhecer. O candidato é adversário do meu candidato. O meu candidato é da minha religião. O meu candidato é do meu partido. Então esse é o cara certo, o outro é o cara errado. Esse é do bem e o outro é do mal. E assim, como odeia sem conhecer, também vota sem conhecer, como votar no senador com 80% não sabe quem é o cara. O que pode ser diferente em 2024 em Taió de todas as outras eleições passadas? O jogo da política não tem muita diferença, né? Eu acho que tem que ter um cuidado a mais com essa mentirada, né? Sim. Porque um tempo atrás tu contava uma mentira na política, né? Alguém contava uma mentira na política 20, 30 anos atrás, e essa mentira até ela chegar, se espalhar, isso demorava toda a vida, né? Agora o cara mente ali dentro do grupo do WhatsApp e instantaneamente o Taió inteiro já sabe da mentira. Né? E não sabe mais distinguir o que é verdade e o que é mentira. Como eu disse antes, muita gente fica dentro do WhatsApp e não lê um jornal, uma notícia. Se tu escrever 3 linhas, as pessoas têm problema de entender, de interpretar. Nós estamos com um déficit cognitivo extraordinário. Se tu pegar, por exemplo, que a Finlândia, por exemplo, que já foi eleita um dos melhores países do mundo para viver várias vezes. A Finlândia tem um QI médio de 96. O Brasil tem um QI médio de 83. O exército americano só pode servir lá no exército americano, até para ser bucha de canhão, se tiver um QI mínimo de 85. Então, pela média do QI brasileiro, nem para ser bucha de canhão do exército americano conseguiria. Na Finlândia é 96, no Brasil é 83. Na Finlândia, eles leem por ano per capita, isso é, na média por pessoa por ano, o povo da Finlândia lê 17 livros. No Brasil, a média per capita por pessoa que lê é 0,7 livros. Lá fora, é considerado o povo brasileiro um povo burro lá fora. A qualidade do serviço eles acham que não é boa, a produtividade eles acham que não é boa. Em compensação, os salários são horríveis também, comparando, né, e tudo mais. Sim. E uma coisa puxa a outra, né? Então nós temos muito que avançar ainda, sabe? E esse terreno é muito fértil para se acreditar em mentira, em fofoca, em canalice. É muito fértil porque as pessoas não sabem distinguir as coisas, mano. Não tem leitura de mundo. Sim. Tem um senso cognitivo muito atrapalhado, muito prejudicado, não sabe interpretar. Ou a pessoa falou uma coisa, tu já sai deturpando tudo, já sai contando outra história, aumentando, inventando. O cara nem falou nada e já inventa coisa. Ora, eu ia fechar as igrejas todas de Itaió, imagina? Cara, o que teve de gente religiosa, pastor, padre, querendo me pegar, porque eu ia fechar as igrejas. Pelo amor de Deus, agora imagina o que eles tratam com esses fiéis dessas igrejas, o que eles falam para esse pessoal, sabe? Então, se as pessoas acreditam nessas coisas, aí tu olha essa questão do QI médio brasileiro comparado com o QI finlandês, tu começa a entender por que aqui tem tanta fake news e lá não tem. A primeira pergunta, o nosso início foi sobre eleições 2024. Agora eu queria, para finalizar, uma mensagem tua a todo o povo de Itaió sobre eleições 2024. Uma mensagem para finalizar. O que eu diria é o seguinte: se importem com a política. Analise o candidato que vocês vão votar. Não votem assim só porque segue de cima embaixo. Nós temos um senador aí que ganhou 80%. Alguém não sabe o nome? Não sabe. Maioria não sabe. O senador já visitou Taió? Não. Já trouxe um recurso para Taió? Não. Eu estou dando um exemplo só. Sim, sim. Então, na campanha municipal, analise a pessoa do candidato, analise o projeto do candidato, vejam o que ele está dizendo de proposta, não vão só no oba-oba, porque o cara é simpático, ele abraça, ele deu uma sacola de semente de milho. Não. Quer mudança? Faça parte da mudança. Não deixa para o candidato mudar, porque ele não vai mudar. Se o cidadão não mudar, o candidato não muda, porque o candidato não veio de Marte. O candidato saiu do meio, do seio da sociedade. Ele é o reflexo, ele é o espelho do cidadão. Se o cidadão não muda, o candidato é o reflexo do cidadão, portanto não vai mudar nada. Então eu diria o seguinte: analise um pouco melhor. Vamos prestar atenção no que o candidato fala, nos compromissos que ele propõe. Olha o planinho de governo, o que está escrito, as promessas. E depois de eleito, cobre. Eu botei no cara, o cara disse que ia fazer isso, não fez, e fica tudo dito pelo não dito.
Não, não é assim. Sim. O cidadão paga imposto, paga contribuição. Veja bem o seguinte, nós já tivemos, na época que o Nelson Guedes era prefeito, Taió conquistou a posição de segunda economia do Alto Vale, Marcos. Eu não tenho o dado oficial, mas das conversas que eu ouvi por aí em reuniões de associações comerciais, inclusive, que Taió estava em quinto, caindo para sexto, para sétimo, e está rodando lá para trás. Aí tu vê Salete tá bonita. Salete tá bonita demais, não tá? A Chica tá tocando, eu acho bacana, a gente escuta fora e tal. Vai Tupuranga, coisa tá, um espetáculo, Rio do Sul bombando, tu vai em Trombo Central, tu vai Pouso Redondo, Presidente Getúlio, Ibirama. E nós no Taió, nós vivemos um tanto de mesmice, que talvez é fruto daquela acomodação muito tempo, sabe? Então eu penso que é uma boa oportunidade agora, talvez até da gente construir uma coisa nova, mas precisa o povo querer essa coisa nova, né? Então, para querer a coisa nova, o povo tem que participar. Participe das reuniões políticas, defenda o teu ponto de vista, mas sem agressividade, com civilidade. Se o sujeito pensa diferente, acolha essa diferença. Sim. Se não te serve, deixa passar. Precisa brigar com o cara, ameaçar de matar, de não falar mais, sai do grupo, né? Eu digo, sair do grupo do WhatsApp é fácil. O cara tá no grupo do WhatsApp da família, aí alguém diz uma coisa que o cara não gostou, ele sai do grupo. Pô, sair do grupo do WhatsApp é fácil, mas tu sai do grupo da família de que maneira? Tu sai do grupo do trabalho de que maneira? Tu sai do grupo da sociedade de que maneira? Não tem, cara. Tu tem que aprender a conviver com o diferente. Então eu digo assim, ó, que bom que tem mais de uma opção de candidato. É bom. Então, se tiver duas, faça a melhor escolha. Está na mão do cidadão. E não perca a esperança. Taió tem jeito. Eu não posso dizer que Taió está ruim de todo. Seria muita hipocrisia da minha parte, né? Não, tem muita coisa boa que é feita em Taió. Mas tem coisas que podem ser muito melhores. E que as pessoas que têm essa esperança da mudança acreditem que os líderes estão trabalhando para a União também. Estamos trabalhando fortemente, com muita dedicação, com bastante trabalho. Isso demanda muita energia, sabe? Muito encontro, muita conversa, para chegar num consenso, para dizer, ó, vamos estar junto, e a hora que escolher o candidato, se estiver brigando para ser candidato, a gente faz uma pesquisa, se não estiver brigando, vamos apoiar quem está disponível. Sim. E aí vamos para a luta, vamos para o embate, um embate decente, proposição de ideias, nada de atacar no campo pessoal, o debate tem que ser no campo das ideias, né? Não lembro de respeitar o outro. Eu sou dessa seguinte premissa, ó, eu posso não concordar com o que tu pensa. Eu posso não achar muita graça na tua religião. Eu posso não concordar com a tua escolha. Mas, por dever moral e ético, por imposição da lei divina e por imposição da lei dos homens, eu tenho que respeitar o teu direito de ter a tua própria ideia. Eu não posso tirar o teu direito de ter a tua própria ideia. Claro que a tua ideia, a tua palavra gera uma consequência. Sim. Se essa consequência fere a lei dos homens ou fere a lei divina, a lei moral, portanto, vai ter um preço a pagar. Se tu faz o bem, tu colhe o bem. Se tu faz o mal, tu colhe o mal. Às vezes uma palavra que machucou, que magoou, que ofendeu, é uma palavra destrutiva. Essa palavra tem força, ela machucou lá dentro alguém. Você é responsável pela dor do outro. Perante a lei de Deus você vai pagar. Porque é a lei de causa e efeito, é a lei do retorno. Talvez pela lei dos homens não vai acontecer nada. Agora, se tu fizer uma calúnia, uma difamação, tem a lei dos homens. Então eu penso que dá para fazer uma campanha bem civilizada. Eu tenho muita esperança que ganhe quem ganhar. Taió vai ficar melhor, merece ficar melhor. Melhor do que está, né? Nós não podemos dizer que está ruim. Mas pode ser melhor, precisa ser melhor. E eu tenho esperança, eu nunca perco a esperança, sabe? E continuo lutando por causa disso. E é por isso que ainda faço política. Que bom. Nós recebemos hoje aqui José Gilmar Nazato, queremos agradecer. E até já para destacar, né, a gente tem esse espaço e esperamos que mais pessoas como você venham também para falar sobre o tema eleições, o tema política. Eu agradeço Obrigado demais. E até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que tu ajuda muito a nossa região, proporcionando vozes divergentes, vozes de todas as cores, vir aqui tratar de política. Parabéns pelo trabalho, é assim que precisa ser. Obrigado. Obrigado, José Gilmar Nazato com a gente em mais um podcast. Agradecemos a todos que acompanharam aqui no nosso canal e na técnica Muriel Canã.